O presidente russo Vladimir Putin alertou as potências ocidentais na quinta-feira sobre o real risco de uma guerra nuclear na qual armas nucleares seriam usadas, resultando na destruição da civilização. Há poucas vezes na história humana em que se falou tanto sobre o fim dos tempos como agora, devido a pandemias, rumores de grandes guerras, sinais no céu e o esfriamento dos corações das pessoas. O retorno de Cristo tornou-se um tópico frequente tanto entre os cristãos quanto na internet. No entanto, muitos estão aproveitando essa comoção mundial para espalhar falsas profecias ou interpretar erroneamente passagens bíblicas sobre o fim dos tempos, apenas para ganhar mais seguidores em suas redes sociais ou simplesmente para espalhar medo entre as pessoas. Uma das passagens bíblicas mais usadas por essas pessoas é o capítulo 24 do livro de Mateus, onde Jesus fala sobre o que acontecerá ao mundo antes de sua volta. Neste vídeo, analisaremos tudo o que o Senhor realmente disse aos seus apóstolos sobre os dias que virão. No entanto, antes de começarmos, quero pedir que você clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative o sino de notificação no YouTube para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Ok, vamos começar. O capítulo 24 de Mateus reúne o último grande sermão de Jesus antes de sua morte e se concentra nos últimos tempos e em sua volta como grande julgamento. Mas antes de entendermos o que Jesus disse lá, precisamos entender todo o contexto daquele momento. Para isso, voltemos ao capítulo 23, onde vemos Cristo falando para uma grande multidão no templo em Jerusalém. Naquele momento, Jesus estava criticando o comportamento dos fariseus e dos mestres da lei, que pregavam, mas não viviam de acordo com a palavra de Deus. Então, ele dirigiu palavras duras ao povo judeu. Logo depois, o capítulo 24 começa nos dizendo que Jesus deixou o templo com seus discípulos, e considerando o tom de sua pregação lá dentro, é muito provável que ele ainda estivesse zangado com a infidelidade e a falta de fé dos judeus. Minutos depois, ele começa a profetizar, dizendo que nada daquilo permaneceria em pé e que o templo seria destruído em breve. Os discípulos ficaram curiosos com essa profecia. Assim que chegaram ao Monte das Oliveiras, perguntaram ao mestre quando isso aconteceria e quais seriam os sinais de sua segunda vinda à terra. Então Jesus se sentou como de costume e começou a explicar a seus seguidores tudo o que aconteceria. Para o mundo até o fim dos tempos, essa passagem também é conhecida como o Discurso do Monte das Oliveiras por causa de seu conteúdo. A maior parte dessa profecia também está registrada em Marcos 13. Agora que entendemos todo o contexto em que Mateus 24 foi escrito, vamos analisar seu conteúdo. Essas passagens são difíceis de interpretar porque, além de sua linguagem simbólica, lidam com uma série de eventos. Por isso, muitas pessoas tiram alguns trechos do discurso de Jesus, interpretam-nos erroneamente e acabam transmitindo mensagens incompletas ou até mesmo incorretas para os outros. Portanto, neste vídeo, analisaremos 3 pontos importantes sobre a profecia de Jesus concernente aos últimos tempos. Primeiro, para quem foi direcionada essa mensagem? A maioria das pessoas acredita que as palavras de Jesus foram faladas para sua igreja, mas isso não é verdade. Elas foram direcionadas aos judeus naquela época. A Igreja de Cristo ainda era um mistério e só seria incluída no plano de Deus em Pentecostes e mais tarde revelada por meio das cartas do apóstolo Paulo. É importante deixar claro que os eventos profetizados por Jesus dizem respeito unicamente à situação dos judeus durante o período da Grande Tribulação, antes de seu retorno. Além disso, Mateus 24 trata de falsos profetas e falsos cristos que surgirão para enganar as pessoas. Esses indivíduos criados por Satanás representam um perigo para Israel, pois não acreditam que Jesus é o Messias e que ele já veio ao mundo uma vez. Como seguidores de Cristo, devemos nos preocupar mais com falsos mestres, falsos apóstolos e falsos pregadores, além de saber discernir os espíritos para que nenhum deles nos afaste dos caminhos do Senhor. Isso é uma evidência adicional de que os judeus são o alvo da profecia de Cristo sobre os últimos tempos. Quando Jesus fala da abominação da desolação, ele está se referindo à terra dos judeus, ao templo e aos sacrifícios que Daniel já havia profetizado há muito tempo.
Também é importante notar que, no versículo 16 de Mateus 24, Jesus disse que aqueles que estão na Judéia deveriam fugir para as montanhas, o que claramente se refere a Israel. E, por fim, da mesma maneira, o texto ainda menciona o sábado, que está relacionado aos costumes e leis dos judeus, e também inclui a parábola da figueira, que é uma representação simbólica da nação de Israel. Você entendeu o segundo ponto? Precisamos analisar quando essa profecia de Jesus começará a se cumprir. Jesus declarou que nem mesmo os anjos no céu nem ele mesmo naquele momento sabiam o dia e a hora em que essa profecia seria cumprida. Apenas Deus sabia, mas ele deixou claro que isso aconteceria quando o mundo menos esperasse. Vamos ver o que ele disse aos seus discípulos, porque, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mesmo sem saber a data exata do início dos eventos que marcarão o retorno do Messias ao povo judeu e o estabelecimento de seu reino aqui na terra, o texto nos mostra que a profecia começará a se cumprir durante os 7 anos de tribulação, que serão os últimos das 70 semanas profetizadas por Daniel. Uma coisa interessante sobre essa profecia de Jesus é que ela está relacionada ao que o apóstolo João registrou nos capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. Muitos acreditam que a Igreja de Cristo não passará por nenhum desses eventos, pois isso, já terão sido arrebatados e preservados da hora da provação no início de Mateus 24, Jesus fala da primeira metade da 70ª semana de Daniel. No versículo 8, Jesus disse que todas essas coisas serão o princípio das dores de parto, e essas dores de parto não se referem a um período específico, mas definem o início do tempo de tribulação, que é comparado na Bíblia às dores de parto de uma mulher grávida. O início das dores de parto é nos primeiros 3 anos e meio do tempo de tribulação, durante o qual o mundo será governado pelo Anticristo. Assim como há estágios iniciais e finais nas dores do parto antes do nascimento da criança, esses últimos anos também são divididos em 2 estágios de 3 anos e meio cada. Note que há uma conexão entre as palavras de Jesus nos versículos 4 a 8 e Apocalipse 6, onde o Senhor abre os selos e começa a derramar seu julgamento sobre a terra. Agora, vamos analisar, por exemplo, Mateus 24 verso 5, onde Jesus adverte os judeus sobre os falsos cristos que enganarão muitos. E isso é exatamente o que acontecerá quando o primeiro selo for aberto e o anticristo surgir para enganar e dominar as pessoas. Vejamos o que a Bíblia diz. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6 verso 1-2. E então, no versículo 5, Jesus fala de guerras e rumores de guerras que acontecerão exatamente o que a abertura do segundo selo trará à terra e encerrará a paz. Veja o que está escrito quando o Cordeiro abriu o segundo selo. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6 verso 3-4. E então, no versículo 7, Jesus diz aos seus discípulos que nação se levantará contra nação e haverá uma grande fome no mundo. Isso também está conectado à abertura do terceiro selo no livro de Apocalipse. Compare a profecia de Cristo com a visão do apóstolo João quando o Cordeiro abriu o terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Então olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, e o que o montava tinha uma balança na mão. Apocalipse 6 horas e 5. E finalmente, ainda no versículo 7, Jesus fala sobre vários eventos que tirarão a vida de milhares de pessoas. Isso está conectado ao espírito da morte que o quarto selo e o quarto cavaleiro do Apocalipse trarão. Vamos ver o que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse sobre esta visão. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vem.
Então olhei, e diante de mim estava um cavalo pálido, e o seu cavaleiro tinha por nome Morte, e o inferno seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6 versos 7 e 8. E não para por aí, meus irmãos, nos versículos 9 a 28 de Mateus 24, Jesus começa a profetizar sobre como será a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Durante este tempo, muitos morrerão como mártires, o que está conectado ao quinto selo do Apocalipse. Sinais espantosos e grandes ocorrerão no céu com a abertura do sexto selo, anunciando a vinda do grande dia da ira do Senhor. Muitos trairão uns aos outros em Israel, e a decepção e a impiedade aumentarão grandemente. O amor esfriará, indicando que muitos abandonarão sua fé. Mas Jesus também garantiu que aqueles que perseverarem nele até o fim verão sua vinda e participarão de seu reinado de 1000 anos. Outro ponto importante revelado por Jesus a seus discípulos está relacionado à pregação do Evangelho do Reino por todo o mundo. Este Evangelho do Reino não deve ser confundido com o Evangelho da Graça que está sendo proclamado atualmente. O Evangelho do Reino é a mensagem que será proclamada durante o tempo da tribulação pelo remanescente e pelos 144.000 selados do povo de Israel, chamando a atenção para o retorno de Jesus, que virá para estabelecer seu reino, como podemos ver em Apocalipse capítulo 7. Agora, gostaria de voltar com você ao versículo onde Jesus fala da abominação da desolação, ou o terrível sacrilégio que expliquei no início deste vídeo, porque muitas pessoas acreditam que esta profecia foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o templo. Estes estudiosos da Bíblia afirmam que este trecho tem a ver com a declaração de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra do templo em Jerusalém. No entanto, a profecia não foi cumprida lá com as ações dos romanos. A abominação da desolação será estabelecida apenas pelo Anticristo, tendo seu cumprimento pleno e definitivo no meio dos últimos 7 anos, como profetizado em Daniel 12. Esta profecia de Daniel é claramente para a grande tribulação, referindo-se a um tempo de grande angústia, diferente de qualquer coisa que tenha acontecido antes ao povo judeu. O terceiro ponto que precisamos analisar é qual mensagem esta profecia de Jesus nos traz hoje, meus irmãos e irmãs. Tudo o que está registrado em Mateus capítulo 24 é um aviso para todos nós, pois o fim dos tempos está próximo, assim como o tempo do arrebatamento. Nosso mundo está cheio de tumulto e inquietação, conflitos estão acontecendo em muitos países, e a Terra poderia ser envolvida em guerras devastadoras a qualquer momento. Além disso, uma grande parte da humanidade está passando fome, e fenômenos naturais e catástrofes estão cada vez mais presentes, juntamente com grandes pandemias que ceifaram a vida de milhões de pessoas. Muitos cristãos também enfrentam perseguição por sua fé em Jesus, e muitos estão sendo enganados por pessoas criadas pelo diabo. Em resumo, a Terra está passando por essas dores de parto, assim como uma mulher em trabalho de parto. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, estejam preparados. Não deixem que o inimigo os distraia com os prazeres deste mundo ou abale sua fé. Em vez disso, continuem seguindo Jesus, pois Ele é o único que pode salvá-los e garantir sua morada com Ele por toda a eternidade. Amém. Que Deus os abençoe.